Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Rabelo. Eu estava um tempo parado na questão aqui de criar vídeos pro YouTube, né? Eu tinha cumprido já a minha primeira meta, que era fazer vídeos para quem não entende absolutamente nada de investimento, para quem muitas vezes nem guarda nenhum dinheiro, gasta mais do que ganha, tem dívida e tal. E passando pela parte mais básica de como investir, principalmente na parte de renda fixa sem risco. Então, assim, se você não viu outros vídeos desse canal e se interessa nessa parte, eu aconselho que você comece dessa outra etapa lá do vídeo 1, tá? E agora, essa segunda parte, eu vou fazer vídeos sobre análise gráfica, porque eu tenho visto aí muitos vídeos que o pessoal tá divulgando no YouTube, de que é muito fácil, de que é muito simples ficar rico, o cara mostrando um carrão, uma casa, várias coisas, pagando conta na hora, fazendo trade, e não é simples assim, tá? 95% das pessoas erram e perdem fazendo compra de ações. Então a intenção aqui é ensinar desde o começo como que você analisa um gráfico para você ver se é o momento certo ou não de entrar numa ação, dependendo da sua estratégia. Quando eu comecei a estudar análise gráfica, né, foi vendo vários vídeos no YouTube de várias pessoas, que às vezes eu até vou comentar aqui durante esses slides, e eu sofri muito porque a gente pega o bonde já andando, né? A pessoa já começa a falar uns termos que a gente não sabe o que é. Então ela fala, teve um candle de baixa, tem um martelo, tá batendo na média, no gráfico de hora tá falando uma coisa, no gráfico de diário tá falando outra coisa, e aí você fica totalmente perdido. Então eu vou começar também colocando os vídeos de forma sequencial, para quem não sabe absolutamente nada de análise gráfica, conseguir bater o olho e enxergar o que está acontecendo e até acompanhar esses vídeos de fechamento do pessoal aí mais famoso. Tem muitas pessoas boas, depois também eu vou deixar a indicação para quem quiser seguir. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, tipos de gráfico, né? Apesar de os gráficos mais utilizados, o gráfico mais utilizado ser o gráfico de candles, existem outros tipos de gráfico também. Então assim, se você pesquisar um ativo lá, uma ação, no Google, você vai ver esse primeiro aqui, que é o gráfico de linhas, que ele simplesmente pega naquele período, no caso aqui está marcado o dia, né? Ele pega como que fechou o preço daquela ação no fim do dia. Então a Petrobras no fim do dia fechou a R$10. Então ele vem aqui e marca um pontinho a R$10. No próximo dia cai um pouquinho, ele marca. No próximo dia cai mais um pouquinho, ele marca, cai mais um pouquinho. E assim vai formando essas linhas aqui quando ele liga os pontos. Tá? Esse outro gráfico aqui é um outro tipo de visualização que ele já parece um pouquinho mais com candle, mas ele é um pouquinho também difícil de ver se comparado com o de candle. Tá? Então o que a gente vai focar aqui mesmo é no gráfico de candle, que é esse daqui que vocês estão vendo, tá bom? Aqui são os tipos de gráfico, tá vendo? Tem vários tipos, e a gente vai focar nesse tipo aqui, que é o gráfico de candle, que é o mais utilizado. Se vocês pesquisarem vídeos no YouTube, aí vocês vão ver que praticamente todo mundo usa esse tipo aqui, tá? Então, tempo gráfico, que nem eu comentei lá no primeiro, né? O tempo gráfico, ele é a definição de como cada barra, o que vai ser cada barra dessa daqui, né? Então, por exemplo, se eu coloco no gráfico de 1 hora ou 60 minutos, cada barrinha dessa, cada desenho desse é 1 hora, tá? Então aqui vão ter, durante um dia, vai ter várias barrinhas de 1 hora. Da mesma forma que vai ter mais barrinhas ainda, se eu pôr no de 15 minutos, ou no de 5 minutos, mais barrinhas ainda, certo? Um conjunto de barras de 1 hora, que é de um determinado dia, forma o tempo gráfico de um dia. Então, cada barrinha dessa é um dia, certo? Então, o que aconteceu durante um dia vai estar tudo dentro de uma barrinha dessa, nesse caso aqui. E aí tem o gráfico de semanas aqui, que vai ser uma semana inteira. Então, dentro de uma barra dessa vai ter 5 dias acumulados aqui. Então, o tempo gráfico é importante para você definir qual a estratégia que você vai usar, né? Por exemplo, o cara que faz day trade, ele usa um gráfico de hora normalmente, ou até de minutos. O cara que faz swing trade usa normalmente o diário e o semanal. E assim por diante, eu vou mostrar mais para frente. Então aqui, por exemplo, né, o tempo gráfico semanal está marcado aqui. Então cada um desse daqui é uma semana.
Aí você fala, mas eu olho essa figura e não entendo nada. Tá, então entenda o seguinte. Na segunda-feira, que foi o primeiro dia da semana, começou o preço aqui embaixo, ó, desse jeitinho aqui. Na sexta-feira, quando acabou o dia, o preço estava aqui em cima. Então, como começou embaixo, terminou em cima, o candle é verde, porque foi um candle que subiu, tá, durante a semana. E esses risquinhos que aparecem neles, tá vendo? São áreas de preço onde passou por ali durante a semana, mas não compreende o corpo que é formado pela abertura e fechamento. Ou seja, vamos supor que na segunda-feira ele abriu aqui, né? Logo que ele abriu, ele caiu de preço um pouquinho, e aí as pessoas começaram a comprar e até o fim de semana fechou aqui em cima. Tá? Então, isso que a gente chama de sombra são esses risquinhos aqui, que são áreas onde o preço passou, mas ele acabou voltando dessa zona aí, tá? Bom, estratégias barra tempo gráfico. Que nem eu falei, né? Cada gráfico, por que tem vários tempos ali, né? Cada tipo de operação, você olha um gráfico diferente desse. Então, por exemplo, quem faz scalper, ele olha o gráfico de segundos e minutos. Ele fica ali vidrado ali, ele faz uma operação muito rápida, normalmente alavancada, inclusive. Tá? Então, assim, poucos segundos, minutos, ele já compra, já vende e sai com o resultado dele. Tá? Pode ser lucro ou prejuízo sempre, né? O day trade, ele olha o gráfico de minutos e de horas, porque é dentro do dia. Por isso que é day trade, tá? Então, dentro do mesmo dia, ele compra quando ele vê algum sinal que ele identifica que seja uma hora boa de comprar, e ele vende quando dá um sinal de saída, tá? E o swing trade, mesma coisa, só que é dias e semanas, que eu tinha comentado lá atrás. Então, você compra hoje para segurar aí durante alguns dias ou algumas semanas. Você vai olhar o gráfico de dias e semanas para isso. O position, ele olha o gráfico de semanas e meses, né? Então ele vai dar uma olhada nos candles lá no gráfico de semana, de meses, e vai decidir se ele compra ou vende, e vai segurar por bastante tempo, tá bom? E tem o buy and hold, que é até perder a crença da empresa, ou seja, o buy and hold, na maioria das vezes ele nem olha gráfico, ele simplesmente olha os fundamentos da empresa e ele compra ela acreditando que ela está barata. Mas, né, hoje já é comum os caras comprarem para segurar, mas num tempo, olhando um tempo gráfico alto, tipo de semanas ou meses, igual o position, para fazer uma entrada boa também, porque às vezes a empresa é ótima, tudo, mas ela disparou muito rápido. E aí no gráfico tá esticado, que a gente chama. Então eles esperam dar um retorno, aparecer algum sinal gráfico para eles entrarem no melhor momento também, mesmo sendo a intenção de segurar essa empresa aí até que ela chegue no preço que ela vale ou que ela deixe de valer o que ele acha que ela deveria valer, tá? Bom, volume. O volume a maioria também das pessoas que fazem trade usam, que é essa indicação aqui embaixo. E não tem muito segredo. Se a barra é grande, é porque teve muita negociação naquela hora, né? Se for o gráfico de hora, que é o gráfico de dia. Então teve muita negociação naquele dia. Se ele tá verde, é porque o candle ficou verde. Se ele tá vermelho, é porque ficou vermelho. Aí você ouve alguns caras falarem assim: não, tá na hora de comprar porque muito mais gente comprou do que vendeu. Olha aqui como que tá grande essa barra e é verde. Não existe isso. Se uma pessoa está comprando, a outra está vendendo. Então, o mesmo tanto de gente comprou, é o mesmo tanto que vendeu. O que acontece tinha mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Então, o que acontece? Se tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o preço sobe, porque é lei da oferta e procura. Então, quando tem um volume grande, verde, né, significa que muita gente estava interessada no papel. Então, acabou que o preço acompanhou o volume, tá? Então, assim, o indicador de volume, ele é mais para você fortificar o seu sinal. Você teve um sinal no gráfico, aí você olha, vixe, não teve volume nenhum nesse sinal aqui, né? Por exemplo, tá chegando num topo lá e o volume foi bem fraquinho. Normalmente é melhor sair ou pelo menos fazer uma realização parcial, porque a chance de cair é grande.
Agora, se chegou lá no topo e tá com o volume estourando, né, e tá ultrapassando o topo, aí normalmente é porque ela realmente vai embora, tá? Então aqui, tipos de candle. Então aqui que nem eu tava explicando. Aqui você tem a abertura de um candle, por exemplo, ele abriu a R$10. Durante esse período, vamos supor que foi um dia, ele subiu até lá em cima nos 11, mas na hora que ele fechou, no fim do dia, ele caiu de volta e fechou nos 9. Então aqui você tem o corpo do candle, que é o que está entre a abertura e o fechamento. E você tem a sombra, que é uma região onde o preço passou durante o período, mas não ficou por lá, tá? Aqui é a mesma coisa, só que é um candle verde, né? Que terminou mais alto do que abriu. Então, aqui ele abriu a R$10, ele caiu até 8. Aí muita gente achou aqui que era uma oportunidade de comprar, comprou e ele fechou nos 11. Tá? Então aqui tem algumas figuras de candle que o pessoal usa para tentar identificar se é hora de comprar ou se é hora de vender a ação, tá? Então, por exemplo, o martelo, que nem eu falei aqui, né? Ele abriu aqui, ele tentou cair. Na hora que ele tentou cair, muita gente falou, opa, eu vou aproveitar para comprar que tá barato. Então muita gente comprou, ele fechou lá em cima. Então normalmente quando tem esse símbolo aqui, é porque ele não teve força para cair, ele subiu mais do que a abertura dele. Então o martelo é uma indicação normalmente de compra, tá? A estrela cadente, ela já é o contrário. Ela abriu, tentou subir, não conseguiu, muita gente falou, vou vender, esse negócio tá muito caro, e ela caiu e fechou lá embaixo. Então normalmente indica que deve ser uma oportunidade de venda. E tem o doji, que é um candle de indefinição, poderia ser verde ou vermelho, que é quando o preço abre e fecha mais para o meio do período, né? E ele sobe e desce durante o dia, ou seja, é um candle de indefinição. As pessoas estão sem saber se vão comprar, se vão vender, tá todo mundo indeciso. Então isso daqui, pro lado que o gráfico andar, normalmente tende a seguir, né? E existe a barra de força. Normalmente a barra de força, ela é boa quando tem também um volume grande, que indica, por exemplo, aqui, né? Saiu uma notícia aí péssima, por exemplo, iam privatizar a Eletrobras, não vão mais. Aí ela cai desse jeito, pá, cai essa barrona aqui. Normalmente essa barra indica que vai vir mais queda, tá bom? Às vezes tem um respiro até aqui no meio da barra, mas depois continua caindo, a maioria das vezes. Tá? O que ninguém te fala, que é o que eu fui aprendendo aí fazendo acompanhando o vídeo do pessoal e tal. Muitas vezes o pessoal fala martelo, todo mundo já pensa que é para comprar. Fala doji, já pensa que para onde for vai para vender e etc, né? Mas não é assim. Na verdade, esses candles, eles devem ser avaliados com outras coisas. Então aqui, por exemplo, esse cara aqui eu fiz esse trade aqui no dia. Por quê? Ele fez um martelo aqui, quase sem corpo, né? Que o pessoal até chama de libélula aqui. Ele fez esse martelo tentando perder uma região onde ele já tinha batido outras vezes, que a gente fala que é uma região de suporte. Ele estava com esse indicador aqui embaixo, indicando que estava sobrevendido, que já era hora de comprar. Ele estava longe das médias, tá vendo? As médias estavam distantes uma da outra. E ele fez esse candle que indica compra. Então, na hora que ele superou aqui, o que a gente tem que fazer também é esperar superar. Não é, fez isso daqui, eu já vou comprar. Não. Espera superar. Ele superou, eu entrei bem aqui, comprando. E eu saí bem aqui, quando ele bateu aqui no cruzamento das duas médias. Mas por que você não segurou até lá em cima? Ele subiu muito mais. Porque a gente não é adivinho, né? Então, quando ele bateu na média, se ele está numa tendência de queda e ele veio até a média, a tendência mais natural é que ele volte a cair de novo. Não foi o que aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, por isso eu vendi aqui. Mas já tive um lucrinho bom nesse cara aqui. Sobre esse indicador de sobrevenda, médias, região de suporte e resistência, a gente vai falar em outros vídeos também, tá? Aqui é só para dar uma ideia de por que a gente não segue o candle a cega sem olhar o resto do cenário. Você vai ver aqui, por exemplo, que você vai achar vários martelos em regiões que não tem nada a ver. Várias estrela cadente também, doji.
você vai ver que não, a maioria das vezes não tem tanta relevância assim, se não tiver o resto do contexto. Aqui é a mesma coisa, só que para venda, estrela cadente, tá vendo? Então aqui ó, uma região de resistências aqui em cima, que o preço já tinha batido uma vez, não conseguiu, bateu de novo, não conseguiu. As duas vezes ele fez uma estrela cadente, estava sobrevendido nas duas vezes. E nessa vez aqui ainda teve o fator de volume. Ela vários dias não tinha volume e fez esse volume bem aqui. Então isso daqui, aqui também tem uma barra de força, tá vendo? Mas essa barra de força aqui, por exemplo, já não é tão relevante para mim, porque ela parou quase em cima das médias. Mas tá. Então, teve uma combinação de fatores aqui que me fez acreditar que ia cair. Isso daqui são operações que eu não fiz, tá? Eu só procurei aqui no gráfico. Aquela lá eu fiz, mas essas aqui não. Bom, e eu deixei uma frase aqui que é o seguinte. O perigo constante é abrir a porta para a ganância, um dos nossos inimigos mais incansáveis. É aí que se deve pôr em prática o verdadeiro trabalho da mente. Tá? Por que eu coloquei isso? Porque a partir do momento que você começar a mexer com análise gráfica, e isso é muito parecido com cassino, a sensação de você estar jogando, você estar ganhando num jogo. Então a gente começa a fazer, tomar mais risco do que a gente deve, entrar pensando menos do que a gente deve, e fazer muitas operações num dia, sendo que a gente poderia selecionar só aquelas que realmente estão com tudo a favor, indicando a favor. Às vezes você vai ter dia que você vai olhar e você não vai achar absolutamente nada para fazer o dia inteiro de compra. Então a gente, quando a pessoa está meio viciada, ela começa a procurar sinal onde não tem. E é aí que ela toma. Outra coisa também que já aconteceu comigo aí no passado é você começar a ganhar bastante, começar a ganhar várias vezes seguidas, e você tomar uma confiança muito grande e falar, não, agora eu vou apostar bem mais do que eu estava apostando. Então, por exemplo, aí eu opero com 5 mil. Aí chega uma hora que eu falo, não, eu tô bom pra caramba, eu vou operar com 50. Muitas vezes com dinheiro que você nem tem, o dinheiro alavancado da corretora. E aí é nessas horas que você perde, porque você tá meio cego, achando que você é o cara, e aí você toma. Tá? Então assim, esse primeiro vídeo foi mais para vocês terem uma noção aí de como funcionam os candles, mas tem muito mais coisas básicas ainda que vai ser preciso vocês aprenderem para conseguir olhar o gráfico, entender aí a direção e tudo mais. Então o próximo vídeo vai ser o 02 aí, eu vou falar sobre médias móveis, que também é muito importante, praticamente todo analista gráfico também olha as médias móveis, tá bom? E se você gostou, compartilha com outras pessoas que estão aí entrando nesse mundo aí, na sorte, no chute, tá? Que é importante que elas aprendam pelo menos o básico aí de como olhar um gráfico, de como avaliar se é uma hora boa ou não de entrar naquela ação, tá bom? Então, se você gostou, se inscreve, curte e compartilha com outras pessoas. Obrigado e até a próxima.